vamos refletir na palavra do Senhor. Nós vamos falar sobre aflição. Muitas pessoas têm vivido momentos difíceis em suas vidas e estão caladas. Muitas vezes, por você ver pessoas caladas e acha que não estão sofrendo, há pessoas em sofrimento, sim. Nos dias de hoje, há muitos irmãos que padecem por aflições, passam dificuldades, mas confiam em Deus e vivem na esperança, na paz, no conforto que o Senhor tem para oferecer. Hoje, no nosso texto, nós vamos lembrar um pouco da história de Jó, um servo de Deus que foi tentado pelo diabo, de todas as formas foi maltratado, viveu um tempo de aflição em sua vida, mas não desistiu de louvar a Deus e de reconhecer a grandeza de Deus em sua vida, e por isso Deus o honrou. Serve um exemplo para nós hoje, nos dias de hoje também, que muitas vezes passamos por aflições e sentimos que parece que Deus se esqueceu da gente, mas não é dessa forma. Deus tem o tempo certo de agir em nossas vidas. Então vamos ler Jó capítulo 2, versículo de 1 ao 13. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor disse a Satanás: De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele? Respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Essa palavra sofrimento permeia, o texto e vai mostrando o quanto sofrimento as pessoas passam. E assim a história de Jó, nós podemos conferir, se você tiver a oportunidade, leia todo o texto, todo o livro, para você ver a perseverança, você ver a confiança que teve o servo de Deus. O texto é muito importante para nós refletir na vida, porque a vida nem sempre é como gostaríamos que ela fosse, mesmo quando vivemos com Deus. Também sofremos tristeza e desapontamentos. Além de Jó perder sua riqueza e os filhos, sua mulher o atormentava e ainda lhe apareceram feridas terríveis. É legítimo perguntar por que tantas aflições está passando. Jó se debateu muito com sua questão.
Desejava até perguntar a Deus pessoalmente por que tudo aquilo lhe acontecia, como está no capítulo 9, versículos 33 ao 35. No meio de seu sofrimento, seus amigos vieram visitá-lo e ficaram do seu lado, sentados, calados, mudos, vendo que suas aflições eram muitas. Passados alguns dias, entretanto, ele começou a falar, amaldiçoando sua vida e o seu nascimento. Desejava morrer e se perguntava por que não morrera antes de nascer. Justificava suas palavras, dizendo que os terrores de Deus o cercaram, como está no capítulo 6, versículo 4. A leitura deste magnífico livro sobre a vida de um homem íntegro e justo, mas que teve muitas aflições, ajuda-nos a entender o Deus a quem servimos. Jó sabia que Deus era o seu redentor. Somente ele poderia acabar com as suas aflições. Ele sofre com os que têm muitas aflições. O ponto máximo do seu sofrimento, solidário conosco, se deu na cruz. Deus sabe muito bem da nossa situação, onde Jesus morreu pela humanidade. Conforme o profeta Isaías anteviu em Isaías 53, capítulo 53, versículos 4 a 6, ele recebeu sobre si o pecado de todos. Deus quis demonstrar a Jó que, em meio às aflições do tempo presente, ele não está distante de nós. Ele sabe o que está acontecendo, ele está no controle e é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos, como está em Efésios 3:20. A explicação para nossas aflições não estão tão longe quanto pensamos. Assim como o final do livro de Jó relata como ele recebeu a restituição completa de tudo que tinha perdido. As aflições pelas quais passamos, amigos e irmãos, também hão de desaparecer no tempo marcado por Deus, dentro de seus planos para a nossa vida. Deus está muito próximo dos aflitos. Nós muitas vezes ficamos tão preocupados com a situação que estamos passando e esquecemos de ver o agir de Deus em nossa vida. Esquecemos do que já passamos, das promessas de Deus para nossas vidas. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta a você nesse momento sobre o que é aflição para você. O dicionário diz que a aflição é o estado daquele que está aflito. Sentimento de persistência, dor física e moral, conflitos com outras pessoas, ciúme, inveja, agressividade, traição, ânsia, agonia, angústia, profundo sofrimento. É a aflição. Veja o que Jesus diz momentos antes dele ser condenado à morte, quando estava no jardim do Getsemane. Mateus 26, versículo 38, diz: disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Você está passando por aflições ou dificuldades? Eu faço essa pergunta para você hoje. Lembre-se que dificuldades, de acordo com o dicionário, refere-se a problemas, obstáculos ou situações complicadas na nossa vida que tornam algo mais difícil ou complicado de realizar. Dificuldades pode referir-se a problemas de aprendizagem, dificuldades em entender algo, dificuldades em lidar com situações ou dificuldades financeiras. É bom nós distinguirmos uma coisa da outra, porque as aflições nós não conseguimos dominar, ela vem sobre nós para nos abater. E algumas dificuldades a gente pode até dominar fácil, né? Em todas as circunstâncias, dê sempre graças a Deus, pois Ele está sempre presente e não nos abandona. Lembre-se sempre disso. Há situações que nós passamos que nós podemos imaginar que Deus não está conosco, mas Ele está presente. Tem um momento muito importante que eu lembro da leitura do Senhor, em que Jesus está crucificado na cruz.
E naquele momento ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele momento Jesus está recebendo sobre si todos os pecados da humanidade. E aquele momento não só foi de dor para Jesus, como para Deus, porque o seu filho estava sendo sacrificado e por um momento teve que se distanciar dele devido ao pecado da humanidade. Para você ver o tanto que é sério essa questão do pecado, porque ela traz uma separação. Veja Jesus em aflição naquela cruz por estar distante do seu Pai. E hoje, meus amigos, nós podemos passar por dificuldades da nossa vida, passar por aflições, mas nós temos a certeza de que Deus está conosco, porque Ele esteve também com Jesus naquele momento. Quando Jesus morreu, o Senhor o ressuscitou no terceiro dia. Esse mesmo Jesus, momentos antes, lá no capítulo 16 de João, versículos 32, ele prepara seus discípulos, como nós lemos no início do programa. Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. A esperança de Jesus e a certeza de que Deus não o abandonaria e estaria com ele. E quero lembrar que o momento do afastamento de Deus foi por causa do pecado. No versículo 33, Jesus diz: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Você quer superar suas aflições, dificuldades e tudo o que é difícil em sua vida? Confie em Jesus, pois Ele conhece tudo mais do que nós. Ele passou por muitas aflições. Foi abandonado pelos seus. A começar no seu nascimento, onde foi rejeitado, foi nascer no estábulo, num curral. De lá para cá sempre foi humilhado, sempre foi rejeitado. As pessoas não davam crédito. E Jesus sofreu muito naquele tempo, porque Ele sabia que não era desse mundo e estava nos ensinando também a nos conformar em saber que nós não somos desse mundo. Aquele que escolher servir Jesus, saiba que vai passar por aflições, como Ele nos diz aqui no texto do versículo 33 de João 16. Vocês passarão por aflições, mas tenham ânimo. Tenham ânimo, tenham paz em Jesus, pois Ele venceu. Esse recado o Senhor está nos dando hoje também. Eu sei que há muitos irmãos passando dificuldades hoje. E muitas vezes você olha, você lê a Bíblia, você ora e acha que o Senhor não está perto de você. Ele não está respondendo às suas orações. Lembre-se de Jó, que num só dia quantas coisas ruins aconteceram com ele. Irmãos, o tempo de Deus é diferente do nosso. O que nós devemos fazer como servos de Deus é confiar nele. Se você está passando por dificuldades, está enfermo, está doente, está passando por aflições de verdade, aprenda a confiar em Deus, em suas promessas. Eu gostaria de compartilhar o exemplo aqui, o texto do nosso irmão Laírson. Ele mandou agora há pouco uma mensagem e um testemunho, né? Ele diz o seguinte: passamos 23 dias hospitalizados há 2 meses atrás. Minha esposa com cálculos no canal do fígado, dias turbulentos, dias que muitas vezes nos bateu a incerteza dos cuidados de Deus. Mas sempre que a incerteza vinha, tínhamos um do lado e do outro dando força, lembrando do que já tínhamos passado. Juntos com a fé em Cristo e na sua palavra, precisamos de experiências com o nosso cônjuge, porque só assim sabemos o valor das promessas que Cristo tem para nós. E ele diz aqui: feliz dia dos namorados, porque hoje é o dia dos namorados, né? E é importante, irmãos, quando nós falamos sobre o cordão de 3 dobras, né? Quando nós nos unimos a alguém, nós decidimos formar uma família, não vamos esquecer jamais de ter o ser principal desse relacionamento, que é Deus. Porque Ele quem vai nos sustentar nos dias difíceis,
Nos dias de alegria vamos estar comemorando com Ele, em gratidão. Nos dias difíceis vamos estar sempre confiantes e tendo a paz que Jesus nos ensina a ter. Tenha paz, porque Ele venceu. Ele é vencedor. Então não desista. Se você está passando por aflições nesse momento, eu não sei qual é. Perdeu uma pessoa amada, perdeu alguém querido em sua vida e você não compreende por que Deus permitiu tal coisa. Se você está doente já nos dias finais da sua vida, eu não sei se você está me ouvindo no hospital. Talvez você está no presídio me ouvindo e as portas fechadas, você não ouve. E olha que parece que não existe mais uma saída. Há sim uma saída. Lembra de Jesus naquele tempo no jardim do Getsêmani, quando todos os seus abandonaram ele e ele ficou sozinho com seus algozes, com seus acusadores. Lembre-se de Jesus quando estava naquela cruz, que até o próprio Pai o abandonou devido aos nossos pecados. Você não está só. Por um momento podemos nos sentir sozinhos, mas quando recorremos a Deus, Ele se manifesta em nossa vida. Portanto, não desista de louvar a Deus e ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito, porque Deus fez muitas coisas por nós, e a principal delas é sacrificar o seu Filho em nosso favor. O preço foi pago. O que nos resta agora é comemorar, é estar alegres. Diante de qualquer circunstância que eu passar, eu vou estar sempre louvando a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, que grande alegria poder refletir nesse texto e ver o exemplo do teu servo Jó, que nos trouxe nesse momento um reforço, uma alegria em saber que nós não estamos sozinhos. Há momentos difíceis em nossas vidas que nós passamos e muitas vezes nós não compreendemos se o Senhor está conosco ou não, porque somos fracos, Senhor. A nossa fé fraqueja diante das aflições que passamos. Mas não esqueça, não nos abandone. Nós pedimos que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos dando entendimento a saber que o Senhor está presente conosco em todo o tempo. Muito obrigado por não desistir de nós, por ter enviado teu Filho Jesus para morrer naquela cruz, passar por toda aquela aflição para que nós pudéssemos ter a paz que excede todo entendimento, para que nós pudéssemos ter a tua presença, para que nós pudéssemos ter um lugar para morar na eternidade. Obrigado por tudo. Nós agradecemos pelo teu amor. Abençoe cada um daqueles que estão me ouvindo nesse momento. Eu não sei a situação que estão passando, mas o Senhor sabe. Conforte os corações dessas pessoas e ajude-os a entender que elas não estão sozinhas. O Senhor está cuidando todo o tempo. Porque a nossa esperança, Senhor, é morar contigo no céu. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de teu Filho amado Jesus. Sem eu esperar, sem me preparar para o que viria de repente acontecer.